E eu tô feliz da vida porque hoje, vocês sabem que é dia do ortopedista? E a gente aproveita essa data para falar sobre as posições para dormir, né, com o ortopedista, para falar da nossa coluna que sustenta lá o nosso corpo de forma tão imprescindível e impressionante também. E os estudos mostram que pessoas que dormem menos do que o necessário ficam com sem vigor físico ou abalado, ficam sujeitas ao envelhecimento precoce, estão mais propensas às infecções, aumento de peso, hipertensão. E é por isso que a gente vai falar sobre esse sono de qualidade, que envolve, obviamente, a posição de dormir. Então, eu recebo hoje ele, que já está de parabéns pelo dia do ortopedista, Dr. Fabiano Fonseca. Seja bem-vindo, Dr. Fabiano. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde. Alegria de te receber, viu? Muito obrigado. Vamos sentar um pouquinho para conversar, que a gente já tem uma coluna, um modelo, né? Esse daqui é um modelo anatômico, né, que a gente exemplifica a nossa coluna, né? Desde a base do crânio, a parte de cima, que é a nossa coluna cervical. Nessa região do meio, em azul, é a coluna torácica e a lombar, que ela articula com a bacia. Então, a coluna, ela é uma base estrutural para o nosso corpo, para o nosso movimento, né? Onde, além de englobar uma estrutura importantíssima, que é a medula e os nervos, né? Que são responsáveis pela nossa locomoção, pela nossa sensibilidade, nossa força motora. E ela também é ligada por muitos músculos e ligamentos. Então, com isso, ela é muito essencial para a gente, não só na hora de locomover, do descanso e das nossas atividades normais do dia a dia. Perfeito. Hoje a gente vai falar sobre as posições de dormir, depois a gente vai falar sobre como conhecer o nosso corpo nos ajuda a ter uma vida mais saudável. Quer dizer, tá tudo muito casadinho e eu quero que depois de hoje você tenha novos hábitos e, obviamente, muito mais saúde e qualidade de vida. Vamos lá. A minha pergunta inicial, e eu vou deixar até essa pergunta um pouquinho suspense, é: a maioria de nós dorme errado ou não? Não responde ainda, tá bom? Será que você que está em casa dorme errado? Existe posição correta para dormir? Essa você pode responder. Existe posição correta para dormir? Sim. Sim. Então segura, eu volto já já. Existe posição correta para dormir. Então você vai aprender hoje qual é essa posição. Talvez você fale assim, Cláudia, mas será que eu vou dar conta disso? Não sei, mas a gente vai aprender, a gente vai tentar fazer. Agora vamos lá, vamos voltar aqui para nossa pauta, mas eu tenho uma surpresa, gente, porque nesse meio tempo, falamos em dormir, tem gente que já veio de colchão e tudo de casa. Isso. Olha lá que beleza. Deita aí pra eu ver, você tá com sono mesmo? Nossa, vamos deitar. Ei, que coisa boa. Eu tô aqui conversando com... Olha, a modelo é a Adriana. Obrigada, tá, Adriana, por ter vindo. Perguntei se tem posição correta para dormir e você disse que sim, tem posição correta para dormir. Adriana, como é que normalmente você dorme? Mostra pra gente. Seja bem sincera. Eu durmo virada pro lado direito. Assim, Assim. eu durmo, eu sei que eu durmo na pior posição que existe. Já me contaram isso, mas eu ainda não consegui mudar essa história. Vou tentar mudar a partir de hoje, mas eu durmo de bruços, com uma perna quase aqui na cabeça, outra para o outro lado, braço assim. Eu durmo que é uma beleza, quase que um caranguejo espalhado. Mas isso daí é uma posição ruim, mas é bom sinal que você tem um sono bom. Ah, né? sim, né? Porque você relaxa, né? Jogo ali na cama. Exatamente. Tá joia. Existe sim, né, uma posição ideal para a gente dormir, né? Deitado de lado, principalmente virado para o lado esquerdo, quando você vira para o lado de cá, o lado esquerdo, você está deitado em cima, né? Essa posição, ela melhora não só a posição confortável para a coluna, como ela melhora alguns sintomas, sinais vitais que a gente tem, como o trânsito intestinal, a digestão melhora também desse lado, né? Nós temos alguns vasos internos, principalmente a veia cava, que quando a gente está deitado para esse lado esquerdo, a gente não tem uma compressão sobre ela. Assim a gente tem uma circulação melhor também. Ah, porque a veia cava fica mais pro lado direito? Os nossos órgãos, se a gente deitar, principalmente desse lado direito, ela comprime mais. Virado para o lado esquerdo, ela comprime menos, favorecendo a nossa circulação também. Então, Adriana, você dorme de forma perfeita, é isso? Só faltou uma coisinha para dormir de uma forma perfeita. Quando ela deitar de lado, ela pode colocar um travesseiro no meio das pernas. Assim, ela melhora
essa posição do quadril também. Essa é a melhor posição que a pessoa pode dormir, porque ela mantém a coluna reta, ela não tem desvios e a altura do travesseiro também tem de ser de acordo com a altura do pescoço de cada pessoa, porque isso é individual. Depende também do tipo de colchão que a pessoa tem. Se ela tem um colchão mais firme, ela vai precisar de um travesseiro um pouco mais alto. Se ela tem um colchão um pouco mais macio, um travesseiro um pouco mais baixo. Hoje em dia, existem alguns tipos de travesseiro que, além de ter o nosso formato do nosso pescoço quando a gente deita, esse travesseiro ele pode ser modular. Então, existem várias camadas que a gente pode... Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Pode ficar aí deitada. A gente consegue tirar um desses módulos no sentido de aumentar ou diminuir a altura do travesseiro. Que joia isso. Exatamente. Isso é bom para quarto de visita, né? Porque aí alguém vai te visitar, vai dormir na tua casa, você não sabe que altura que a pessoa está mais acostumada a dormir. E esses travesseiros também têm umas tecnologias com infravermelho, magnetismo. Isso funciona mesmo, doutor? Existem alguns estudos que comprovam que melhora sim, tá? A função do sono, tá? Mas o que a gente tem de pensar de principal é o conforto nessa hora de dormir. Né? Não só a densidade desse colchão, que vai ser adequada de acordo com o peso daquela pessoa, com a estrutura física que a gente tem, tá? E porque assim, olha, a pessoa que ela tem um pouco mais de peso, né? Ela não deve dormir num colchão muito macio, que afunda muito. Porque assim a gente vai ter uma postura inadequada. Se você é muito pesado, aquele colchão, principalmente nessa região do abdômen, do quadril, vai afundar mais. E com isso a sua coluna ela vai ficar mais pendente, né, para um lado ou para o outro, depende do lado que você dorme. Então um colchão mais firme é mais adequado. Não precisa ser aqueles colchões, parece uma pedra, um pau de duro. Assim, antigamente tinha, né? Que era só uma camadinha de espuma e o resto era madeira. Bem uma madeira firme. Então, isso daí para a coluna até é prejudicial. Não é essa a ideia a gente usar um colchão firme pensando que é terapêutico para a nossa coluna. A gente tem que ter um conforto, tem que ter um certo grau de maciez. Porém, essa maciez tem que ser adequada para o seu biotipo. Né? O que a gente vê muito em casa, por exemplo, na minha casa, eu tenho quase 120 quilos, minha mulher tem 60. Como escolher um colchão ideal para os dois, né, que vão adaptar? Eu que sou mais pesado e uma pessoa que seja mais leve. Então tem que ter um pouco dessas maciez. Vocês conseguiram chegar num acordo? É difícil. Né? Tem que ser aquele colchão bipartido, de um lado mais de um lado de outro. Molinho. Como não inventaram ainda o colchão assim para a gente dormir, então a gente tem que pegar um colchão intermediário, com uma tendência um pouco mais firme, né? Para poder as pessoas conseguirem ter um pouco mais de conforto. Perfeito. Adriana, minha dúvida é, você consegue dormir nessa posição a noite inteira? Não. Bem, aí você muda de posição. Eu não consigo dormir com a barriga para cima, não consigo. Então, eu viro, a maior parte do tempo eu fico desse lado. Mas aí, durante a noite, cansa esse lado, eu viro para o outro lado. Mas a tendência, depois da gravidez, tudo, eu me acostumei a dormir desse lado. Esse é um ponto muito importante para a gente falar até para as pessoas que estão assistindo a gente em casa. As grávidas têm o bebê que está dentro da barriga. E esse bebê, às vezes, é um volume grande, né? E começa a comprimir os nossos órgãos internos, principalmente os grandes vasos. Então, a posição de dormir para a gestante, principalmente desse lado esquerdo, é fundamental. Não só para a posição que fica melhor para o feto, como também para a circulação da grávida. Algumas pessoas que também têm algum problema de saúde, por exemplo, pessoas que têm problema cardiológico, né, insuficiência cardíaca, também esse lado esquerdo é favorecido na hora de dormir. Então, as pessoas que estão em casa, têm algum problema já cardíaco, como insuficiência cardíaca, adota o lado esquerdo, que vai favorecer também o sono. Uma posição de dormir que é frequente que algumas pessoas adotam, por exemplo, vão deitar de barriga para cima. Essa é a posição que a dermatologista gosta. Minha dermatologista fala que a gente deveria dormir assim, igual a bela adormecida, para o rosto ficar esticado. Ficar esticado, né? Exatamente. Mas essa posição, ela vai obstruir um pouco a nossa via aérea, favorecendo a apneia do sono, favorecendo o ronco, porque toda a nossa mandíbula, a língua vai ficar projetada para posterior e com isso vai obstruir a nossa via aérea.
Assim também como a coluna, ela não está numa posição fisiológica, natural. Se a gente ficar 8 horas, que é o tempo médio que a gente indica de sono, nessa posição vai estar sobrecarregando não só a coluna cervical, como a coluna lombar, porque ela vai estar uma hiperflexão dessa coluna lombar. Então, essa posição, muitas horas seguidas, não é a ideal para a gente estar dormindo, no sentido de prevenir a nossa articulação. E a gente tem que pensar no todo, né? Não adianta você falar, eu gosto de dormir assim porque eu quero ficar com a pele boa. Mas aí vai acordar depois toda quebrada, vai fazer cara feia de dor, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Né? Exatamente Uma isso. dica que eu recebi uma vez, que eu tenho o hábito, quando estou de lado, de virar para o lado direito. E eu achei que foi muito útil, trocar de lado com o marido. Porque parece besteira, mas você troca de lado, você consegue mudar o lado de dormir também. Muda o lado de facilita. dormir também, exatamente. Agora vamos lá. Hoje, o nosso primeiro assunto está muito importante. A gente está falando de algo que parece puramente instintivo, e de fato mas que existe hoje muito conhecimento e que já caracteriza o sono como um dos pilares importantes da saúde. Então, dormir bem é muito importante. Só que a gente precisa entender o que é dormir bem e qual é a posição boa para dormir. Por isso eu estou aqui com a Cláudia, que está sendo nossa modelo, já mostrou para a gente como é que ela dorme, que é de lado, virada para o lado esquerdo, e com o ortopedista Dr. Fabiano Fonseca, que já explicou para a gente um monte de coisas boas. Cláudia dorme na posição correta, porque é para o lado esquerdo, e o lado esquerdo é importante por vários motivos. Exatamente, para a circulação, para o nosso processo digestivo, para aquelas pessoas que têm problema cardiológico, né? Para as gestantes. Então, essas são as principais indicações, além da nossa fisiologia, anatomia, dormir de lado, com um travesseiro no meio das pernas, é extremamente importante para ajudar o nosso sono. Perfeito. A gente estava falando de colchão também, o doutor falou um pouquinho sobre a escolha do colchão ideal. Se uma pessoa tem muito peso, o colchão precisa ser um pouco mais firme do que a pessoa que é mais levinha, né? Isso, porque a pessoa mais pesada, ela vai afundar mais aquele colchão, e se afundar muito, na anatomia, né, do nosso corpo, não só da coluna, como das outras articulações, vão ficar sobrecarregadas. O ideal é a gente manter uma postura mais reta da coluna, e com isso a gente precisa de um colchão um pouco mais firme para não afundar demais. Perfeito. Doutor, quando a gente olha assim, a oferta que o mercado tem de colchões, a gente se depara com vários modelos. A gente colocou até alguns aqui, né? Com pillow top. Esse daqui tem uma carona assim que é mais confortável. Tem uns de fato que são muito cheios de incrementos, fazem massagem, emitem magnetismo. Infravermelho, magnetismo. Esses colchões mais caros, eles são de fato os melhores ou não? É que assim, o colchão mais caro vai ter uma qualidade melhor de material que ele foi fabricado. Não só para ventilação, né? O tecido com uma qualidade melhor para você ter um conforto para dormir, né? E além daquela espuma, aquela mola que é utilizada, uma qualidade melhor até para ter uma durabilidade daquele colchão mais adequada. Normalmente, né, os fabricantes indicam entre 10 anos o máximo para você começar a fazer uma troca, porque ela já vai perder aquela característica de qualidade do produto, né, do material. Então, aqueles colchões que têm um preço maior, óbvio, vai ter um produto, uma qualidade melhor, e a densidade daquele colchão vai ser mais adequada para aquele tipo de biotipo de pessoa. Tá. Existem vários tipos de colchões, desde aquele colchão normal de espuma, aquele mais simples que todo mundo já conhece, até aqueles colchões com pillow top, que seria esse daqui, com molas ensacadas, né? Com eletrodos, com infravermelho, colchões que fazem massagem, né? Então a gente tem uma infinidade de tipos de modelo de colchão que vai se adequar a cada pessoa, até o tipo de bolso de cada um, né? Perfeito. Então a gente pode até mostrar, né, aqui para as pessoas entenderem, o sistema mais de baixo, que é um sistema onde vai resistir, ele vai ser ou de molas ensacadas ou não, ou um sistema de espuma. Esse sistema mais aqui em cima, que a gente chama de pillow top, é um sistema que vai trazer mais conforto e arejamento para você dormir, não acordar com aquela sensação de... a gente mora num país tropical, quente, então vai acordar suado, molhado. Então essa parte de cima dá mais conforto e maciez também, né?
esse daqui é um modelo, praticamente são parecidos esses dois modelos. A gente vê que a parte de cima desse colchão, ele é parecido. Tem a casca de ovo, que é uma região onde a gente deita e não deixa ficar uma área de pressão. Essa casca de ovo, eu vou até mostrar virando aqui, ó. Ela tem esses pontos onde a gente deita com as áreas de superfície do nosso organismo e não deixa fazer uma área específica de pressão. Este modelo em especial tem os eletrodos e infravermelho, que são colchões que a gente considera terapêuticos. Faz diferença mesmo. Faz diferença. Algumas pessoas sentem realmente uma melhora usando esse tipo de colchão terapêutico. Eu tive uma fase na minha vida que eu achava desconfortável dormir. E aí eu encasquetei que eu queria ter um colchão muito mole, igual daquele hotel que você pula assim, afunda. E aí eu investi num colchão desses muito moles. Eu tinha a sensação de estar rodando na cama. Eu não sei porquê, eu tinha tontura. O colchão muito mole, ele é ruim pra gente? Porque assim, quando a gente vai dormir num hotel, a gente gosta de uma noite num colchão mole. Isso que Mas a longo prazo faz mal? Todas as pessoas falam isso comigo. Vai viajar, acha aquele colchão maravilhoso, com aquele tecido maravilhoso, né? E acha que aquilo ele vai poder usar para o dia a dia normal. Não dá. Quando a gente está viajando, a gente está relaxando 5, 7 dias, a gente consegue com aquele conforto em excesso, aquela maciez em excesso. Mas no dia a dia, para a gente que trabalha, tem que acordar, não serve. A gente não pode dormir num colchão demasiadamente confortável, macio demais. Ele vai prejudicar a longo prazo a nossa coluna e a nossa articulação. Então, a gente tem que buscar mesmo um colchão, uma densidade mais firme para o dia a dia, no intuito de evitar problemas maiores na nossa coluna. Perfeito. Eu disse para quem assistiu o programa desde o começo que eu durmo de bruços. Quer ver? Vou mostrar como é que eu durmo. Me dá licença um pouquinho. Se eu pegar no sono, alguém me acorda. Mas eu durmo assim, gente. Eu durmo assim, ó. Essa perna ainda vai mais pro alto. Mais pro... Só viro, às vezes, um pouquinho para cá, mas volto para cá de novo. E tô eu dormindo assim. Essa posição, ela me faz mal em que sentido? Porque eu acordo bem. Ao longo prazo, a gente está fazendo uma hiperextensão dessa região lombar e principalmente também da coluna cervical. A coluna cervical, ela fica rodada para um lado só. E isso, a longo prazo, vai sobrecarregar a articulação da sua coluna. Entendeu? Então, essa não é a posição ideal para a gente dormir. Agora, é possível trocar essa posição depois de já ter vivido 54 anos dormindo assim? É possível. Tudo na vida a gente se acostuma, né? Então, até o hábito de dormir, a gente tem que treinar. Eu indico para as pessoas assim, olha, deita de lado. Ah, mas eu acordo do outro lado. Não tem problema. Se acordou do outro lado, deita de novo daquele lado. E ao longo do tempo, você vai começar a se acostumar a dormir nessa nova posição. Perfeito. Né? Agora, existe uma frasezinha que fala sobre investir na higiene do sono. O que é a higiene do sono? Porque não é só o colchão que faz a gente dormir bem. Não. O colchão, lógico, é fundamental para a nossa articulação, para a nossa coluna, né? Para o nosso conforto para poder dormir. A higiene do sono também são vários fatores que a gente tem dentro do nosso quarto, né? Desde a luminosidade, o ambiente se ele está quente ou se ele está frio demais. Se a pessoa tem uma televisão no quarto e fica assistindo horas antes de dormir, não relaxa, não descansa a cabeça, porque muitas queixas que eu tenho não é só por ter dor na hora de dormir ou acordar com dor. É porque a pessoa ela deita, mas ela não relaxa. Ela não consegue deixar aquele descanso mental, né, para ela acordar no outro dia relaxada, tranquila, revigorada. A pessoa pode passar horas deitada, mas ela acorda cansada. Então, a gente tem que ter uma temperatura ideal, né, por volta de 18, 20 graus para dormir, uma luminosidade baixa, né, e a quantidade de horas de sono mesmo, seguidas, são de 6 a 8 horas. É verdade que mulher precisa dormir mais que o homem? Um pouquinho, vocês todos falam assim, né? Viu, homens? Deixem as mulheres dormindo um pouquinho mais. Deixem dormir um pouco essas mulheres. Ah lá, tá vendo só como é bom? É. E é verdade que a gente precisa dormir cedo, porque o sono realmente reparador, ele só acontece até as 2 da manhã? Ou isso é mito? Assim, tem a ver o nosso ciclo do sono de acordo com a nossa luminosidade também, né? Os períodos para a gente estar trabalhando, estar desperto, fazendo nossas atividades é durante o dia. Durante a noite, a gente libera alguns hormônios também que são fundamentais.
né? Então, a gente passar essa hora, essas 8 horas que são as recomendadas para a gente dormir durante a noite, vai ter um sono melhor, né, e mais reparador. Desse ponto de vista hormonal também. Perfeito. Olha, daria para ficar aqui batendo papo sobre sono por horas, né? Eu sei que esse é um assunto que te interessa. A gente sempre tem muita informação sobre o sono. Se você não sabe se dorme bem ou dorme mal, existem aplicativos que mostram nossa qualidade do sono hoje em dia e custam muito baratinho. Tem aplicativo que, inclusive, grava o seu sono, mostra se você roncou, se teve apneia ou não. Quem quiser depois pode me perguntar lá nas minhas redes sociais, que eu uso um aplicativo que eu gosto muito e respondo para vocês lá no Cláudia Tenório Oficial. Mas, se quiser mais informações sobre sua coluna, sobre colchão, precisa de um ortopedista, Dr. Fabiano Fonseca está aqui te ajudando com tudo isso. Aliás, eu quero agradecer também a Keiko Colchões, que cedeu esses colchões para a gente mostrar aqui. Muito obrigada a vocês da Keiko Colchões. Também você pode conferir lá na Keiko Colchões no Instagram, tá bom? E o contato do doutor é Dr. Fabiano Fonseca. Dr. Fabiano Fonseca. E Adriana Cassetari, muito obrigada por ter vindo. Obrigada por mostrar aí como é que você dorme e até a próxima. Doutor, alguma consideração final? Não, a gente informou bastante para as pessoas que a posição de dormir é importante, né? Relaxar e cumprir as 8 horas de sono. Maravilha. Isso é fundamental. Muito obrigado. Parabéns pelo dia do ortopedista e até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Agora vamos lá. Depois que já aprendemos a dormir, vamos continuar aprendendo. Obrigada, Adriana.